E se eu te falar que a diferença entre quem evolui e quem se mantém no mesmo lugar não tem nada a ver com quem é mais inteligente ou quem teve mais oportunidades. Tem mais a ver com pequenos comportamentos que se repetem todos os dias, quase sem perceber. Coisas simples que parecem inofensivas, mas que com o tempo começam a definir o rumo da sua vida. O problema é que quando isso vira rotina, você já não enxerga mais com clareza o que está acontecendo. E é aí que mora o perigo. Vou começar te apresentando dois grupos de pessoas. As que não têm disciplina e as que simplesmente se acostumaram a evitar esforço. E eu tenho quase certeza que você está no segundo grupo. Você sabe o que precisa fazer, sabe o que melhoraria sua vida, sabe o que está adiando, mas mesmo assim não faz. E não é porque você é incapaz ou porque falta algo em você. É porque ao longo do tempo você foi criando um padrão onde tudo que exige mais energia começa a ser evitado. Isso não aconteceu de uma vez. Vai acontecendo aos poucos, é quase imperceptível. Você começa a se distrair mais, a adiar pequenas coisas, a escolher o que é mais fácil em vez do que é necessário. No início parece inofensivo, mas com o tempo isso vai moldando a forma como você reage a qualquer tipo de esforço. Quando algo exige foco, paciência ou constância, a sua primeira reação já é a desistência. Você olhou para o seu dia e percebe que até estava ocupado, mas não avançou em nada. Você sente que poderia ter feito mais, mas ao mesmo tempo não entende exatamente por que não fez. E eu sei, isso cansa, porque fica parecendo que o problema é você, quando na verdade o problema é o padrão que você repetiu tantas vezes que virou automático. Só que tem um ponto importante que muita gente evita encarar. Isso não vai mudar sozinho. Não é o tempo que resolve esse tipo de coisa. Se você continuar repetindo os mesmos comportamentos, inevitavelmente o resultado vai continuar sendo o mesmo. Já dizia Albert Einstein, só que com mais tempo perdido acumulado. Agora eu vou te dar uma mudança simples, mas que é difícil de aplicar, recomendada por neurocientistas. Que é você não precisa mudar tudo de uma vez, nem virar uma versão perfeita sua de um dia para o outro. Isso na prática nunca funciona. O que funciona é interromper o automático em momentos específicos e começar a agir com um pouco mais de intenção. Ah, mas o que isso quer dizer, Lindsay? Quer dizer que você precisa parar um segundo antes de agir no impulso e escolher conscientemente o que você vai fazer. Quando você estiver prestes a se distrair sem necessidade, quando for adiar algo que você sabe que deveria fazer, quando surgir aquela vontade de ir para o caminho mais fácil, é nesse momento que você precisa prestar atenção. Não para se julgar, não entenda mal, nem para se pressionar exageradamente, mas para reconhecer o que está acontecendo. Porque a partir do momento que você percebe, você agora tem uma escolha. E essa diferença é o que começa a mudar tudo, não porque você vai acertar sempre, mas porque você deixa de viver no impulso o tempo inteiro. Você precisa aprender a construir um mínimo de controle sobre as próprias ações, mesmo que seja aos poucos. Não tem nada de grandioso nisso. Não tem motivação constante, não tem transformação imediata. É repetição atrás de repetição. É ajustar, é fazer o básico mesmo quando não é agradável. E com o tempo, isso começa a reconstruir algo que muita gente perde sem perceber, que é a capacidade de sustentar esforço sem precisar fugir o tempo inteiro. Você não precisa sempre fazer mais. Você precisa parar de se sabotar sem perceber. E isso exige mais honestidade da sua parte do que motivação. Se você conseguir ser honesto nesses momentos, já é um começo melhor do que a maioria das pessoas tem. Eu fico muito orgulhoso de ti por isso. Cada vez que você faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, você enfraquece o padrão que te mantém no automático. E aos poucos, aquilo que antes parecia pesado demais começa a ficar mais natural. E não é porque ficou mais fácil, mas porque você parou de fugir. E com o passar do tempo, você começa a confiar em si mesmo. Essa confiança já não depende de resultado de dia bom, de dia ruim. Ela vem das pequenas provas diárias de consistência. De perceber que você segue em frente mesmo com cansaço, dúvida, falta de vontade. E isso muda tudo, porque você deixa de precisar das condições perfeitas para fazer o que precisa ser feito. E você aí já ganhou o jogo, pode ter certeza. Como dizia o Aristóteles, a excelência não é um ato, mas um hábito. Ou seja, o que está em nosso poder não é o resultado, mas as escolhas que fazemos diante dele. E são essas escolhas que acabam moldando quem você se torna.